Mas o camarada, presidente da convenção, movimentar 27 milhões de reais de forma honesta, num estado como o Maranhão, que é um dos mais pobres da federação, não faz sentido, né? Gente, um outro assunto importante que a gente está acompanhando já há alguns dias, mas eu acho que vale muito a pena comentar com vocês aqui, a respeito do que está acontecendo na Comadesma, que é aquela convenção lá no Maranhão. Nós trouxemos na semana passada, ou salvo engano, no início da semana, um trecho de um vídeo onde o pastor Hildo, ele anuncia a sua saída da convenção, e aí a gente ficou de trazer o porquê disso, trazer mais clareza sobre isso. A gente encontrou essa publicação aqui de um perfil no Instagram lá de Imperatriz. Eu achei fantástico, fenomenal, parabéns pro pessoal. O nome do perfil é Nas Ruas de ITZ, né, de Imperatriz. Eles trazem detalhadamente informações de como que se deu esse rompimento e por que se deu esse rompimento, o que está causando essa crise, né, dentro da Assembleia de Deus no Maranhão. Uma coisa absurda. Maranhão tem uma igreja Assembleia de Deus forte, pujante, esse é o fato. A própria Comadesma é uma convenção forte também, mas o que está acontecendo lá, eu já disse para vocês que é exatamente por conta de um presidente da convenção criminoso, e quem diz que é criminoso não sou eu não tenho o perfil de chamar ninguém de vagabundo ou de criminoso aqui, a menos que as autoridades o façam, e quem diz que ele é criminoso não sou eu, quem diz que ele é criminoso é o Ministério Público do Maranhão, que o acusa de ter participado de rachadinhas enquanto deputado estadual, e também o acusa, pasmem os senhores e as senhoras, pasmem, de ter desviado, manobrado, ocultado, alguma coisa assim, 27 milhões de reais. Eu vou te dizer já de onde são esses 27 milhões de reais, e a gente vai tentar entender como é possível. Vamos ler esse post aqui, ó. O post é muito didático e vai explicar pra gente detalhadamente o que está acontecendo lá na Assembleia de Deus de Imperatriz. Entenda de uma vez por todas a treta que está acontecendo nas igrejas da Assembleia de Deus em Imperatriz. De um lado você tem o pastor Cavalcante, do outro você tem o pastor Raul. O pastor Cavalcante diz isso aqui. Ouve só o que ele diz. Se alguém que não está gostando, levante a mão para me disciplinar logo. Você ouviu isso aí? Se alguém não está gostando, levante a mão para disciplinar logo. Esse é o pastor Cavalcante. Esse é o pastor Cavalcante. Esse é o nível do pastor Cavalcante, né? Essa é a pegada. E aí esse é o pastor Raul, presidente da Assembleia de Deus em Imperatriz, Campo 1, em Imperatriz. As Assembleias de Deus ligadas à Comadesma estavam divididas em 18 campos, sendo o maior deles o Campo 1, presidido pelo pastor Raul. O pastor Cavalcante é presidente da Comadesma, que é a Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus, no sul do Maranhão. Ou seja, ele controla todas as Assembleias de Deus no sul do Maranhão. E aqui os caras colocaram as matérias, né, que foram publicadas, e até mostrei para vocês agora há pouco, naquela live que a gente fez. Essa é uma outra matéria, por exemplo, por rachadinha, pastor Cavalcante, olha só, por rachadinha, pastor Cavalcante tem bens apreendidos e é conduzido à delegacia em Imperatriz. Cara, como que o cara é acusado dessa forma pelo Ministério Público? A polícia apreende os bens dele, o conduz à delegacia, ele continua à frente da convenção. Não tem ninguém que tenha coragem de falar, oh, peraí. Vamos fazer o seguinte, pastor. O senhor tem que ser afastado temporariamente. Vamos aguardar as investigações que o Ministério Público está fazendo. À medida que isso vai avançando, se o senhor for inocentado, o senhor retoma o seu cargo e pronto. Se o senhor for culpado, for condenado, aí não dá, aí a gente convoca uma nova eleição, o vice-presidente fica de forma também interina, não sei. Ou então convoca-se uma nova eleição, porque se o presidente, não sei como é que funciona o estatuto lá, mas provavelmente se cai o presidente, o interino assume, né, e tem um período para convocar novas eleições, talvez lá seja assim, talvez o interino já assuma de forma definitiva, não sei como é que funciona, mas o saudável para a convenção é que, pô, o cara está sendo investigado, irmão. Então a gente faz o quê? Afasta ele, né? Afasta temporariamente.
Não. Como? Afasta não. Como é que afasta? Todo o poder, toda a honra, toda a glória seja dado ao pastor Cavalcante. Lá é assim. Lá é assim. Então, por rachadinha, ele foi, ó, teve bens apreendidos e foi conduzido à delegacia. Há quem disse, né, na matéria como foi publicada, que ele foi preso. Na verdade, ele foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos na delegacia e depois, no final do dia, foi liberado. Esse pastor Cavalcante, que foi candidato a deputado federal. Não vou dizer quem foi o candidato a presidente que ele levou para a igreja dele, mas vou dizer que ele é do Deus, Pátria e Família. Estavam os dois juntos lá, tem fotos, né, à vontade, no material de divulgação dele, tem foto dos dois abraçados, e um fez campanha para o outro lá do Maranhão também. Então, ele foi candidato a deputado federal. Olha o que ele fez, olha o que fez o pastor Cavalcante. Nas vésperas da campanha para deputado federal, em 2022, o pastor Cavalcante obrigou o deputado JP, que também é evangélico, a descer do púlpito do Templo Central durante uma conferência para garantir que ele próprio permanecesse como o foco das atenções. Humildemente, JP desceu chorando diante de tanta humilhação, mas permaneceu no culto, compreendendo que estava ali para servir a Deus, não para disputar a atenção. No final das contas, Josivaldo JP foi eleito deputado federal com 79 mil votos e o pastor Cavalcante ficou como segundo suplente com 36.521 votos. Ainda teve muito, né? Ainda teve muito. É impossível você entender que o camarada sendo investigado, um escambau, e aí 36 mil pessoas vão lá e votam nele para deputado. Inclusive, ele é investigado não só pelo que ele teria feito na igreja, mas também o que ele teria feito. Aqui, ó. O crente colocou aqui: irmão Misael sempre atacando as pessoas de direita. Isso é questão de caráter, não de. Não, pô, não pode atacar ninguém de direita aqui, não. Se ele é de direita, é um problema dele. É o problema dele, né? Se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Eu nem falei de candidato aqui, nem falei de A ou de B. Eu só falei que ele é do Deus, Pátria e Família, né? E é verdade, ou eu tô mentindo? Ou ele não é conservador de direita? O problema dele. Bichinho, vamos fazer o seguinte, vamos atacar ele não, vamos dizer que ele é criminoso não, vamos dizer que o pastor Cavalcante, bichinho, pai, vamos dizer que ele tem a orelha grande, mas não vamos dizer que ele desviou, é acusado de desviar milhões de reais da convenção porque ele é de direita. Então o bichinho é de direita, se ele disser que ele é criminoso, ele vai ficar chateadinho porque ele é de direita. Meu irmão, faça isso não, meu irmão, faça isso não, me ajude ela a ajudar, vá, bora, cuide, me ajude ela a ajudar. É brincadeira. Aí ele fez isso, né? Aí ficou em terceiro, não logrou êxito como deputado lá no Maranhão, o que para mim já é um absurdo as pessoas terem votado nele, mesmo depois de ter feito. A igreja quer que o pastor saia? Agora, isso aqui que a gente vai ouvir, cara, isso aqui que a gente vai ouvir é o cúmulo do absurdo, mas eu tenho que voltar aqui até. Isso aqui que a gente vai ouvir, infelizmente, não acontece apenas lá no Maranhão. Né? Muitas convenções acontecem isso. O que ele confessa aqui no altar para a gente? O que ele confessa na presença de vários pastores e dos membros da igreja? Olha o que ele confessa. Você sabia que quando um pastor de um campo, esqueça o Maranhão, falo o Brasil inteiro, a família dele não quer mais ficar naquela cidade, porque já tem tempo ali, está desgastado, tá, pô, tô 10 anos aqui, eu queria ir para um campo melhor, queria ir para outro campo. Como é que eu faço? Você sabia que se esse pastor pagar um valor, um pedágio para a convenção consegue remanejá-lo para um lugar melhor? Já imaginou? Isso é possível acontecer ou não? Não acontece em todos os lugares, mas acontece na Comadésima, e quem diz isso é o pastor Cavalcante. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Presta atenção. Paga o petróleo da viagem dele, nós muda ele. O pastor pede para sair, ele paga também um petróleo, nós muda ele. Mas a convenção é uma bênção. Eu estou num carro novinho aí, da convenção, e custa 226 mil reais, e eu não paguei ele com meu dinheiro, não. É com o dinheiro da convenção. Falar isso aqui, é esse horário mesmo. Daqui para meia-noite eu tenho muita coisa para falar. É bom que os vizinhos escutam. Se alguém que não está gostando, levante a mão para me disciplinar logo. A igreja... Você ouviu o que ele disse aqui?
Ele disse o seguinte, ele já começa falando aqui, né? A igreja quer que o pastor saia, paga o petróleo da viagem dele. A igreja quer que o pastor saia, paga o petróleo da viagem dele, que a gente muda ele de lugar. Aí o pastor, o que ele diz, pastor? Muda ele. O pastor pede para sair, ele paga também um petróleo, nós muda ele. Cara, isso aqui é de um absurdo, meu irmão. É de uma canalice. De uma canalice sem tamanhos. E sem precedente na história do Brasil. Eu nunca vi na minha vida, desde que a gente acompanha essa loucura de fuxico gospel aqui, de polêmica, eu nunca vi alguém ter a coragem de chegar e dizer o que ele disse aqui. Na frente do microfone, na frente de uma câmera, e dizer, se os membros querem que a gente troque de pastor, paga o petróleo que a gente tira ele, a gente muda ele. Se o pastor quer que a gente mude ele, paga e a gente muda ele. Porque a gente sabe que isso acontece. Mas o cara tem a coragem de falar isso, meu irmão. E ainda ficar, sabe? Ainda ficar no cargo. Isso deveria, na hora que ele falasse isso, no outro dia, porque na hora ninguém tem coragem, né? O certo era na hora. Mas na hora ninguém tem coragem, né? Esse camarada deveria ser destituído do cargo imediatamente. Não dá para tolerar um camarada como esse. Só por isso que ele falou, irmão. Só por isso. Mas o que a igreja faz? Ri, aplaude, dá glória. Aí ele disse que comprou um carro, olha só. Mas a convenção é uma bênção. Eu estou num carro novinho aí, da convenção, e custa 226 mil reais, e eu não paguei ele com meu dinheiro, não. É com o dinheiro da convenção. Falar isso aqui. É com o dinheiro da convenção. Pronto. Não dá para tolerar uma coisa como essa em pleno século XXI, né? Isso já passou. Esse camarada não era para estar no altar, não é para estar com o microfone, ele tem que estar com um pá de algema na mão, no mínimo uma tornozeleira eletrônica, mas nem isso, né? É para estar na chave mesmo, irmão. É crime, isso aí é brincar. Aí você já não, é bichinha, pô, ele tá. Eu acho que ele se equivocou, ele não brinca com o dinheiro dos irmãos, não, da igreja. Não brinca, não, irmão? Veja esse vídeo aqui. Eles podem trazer até que eu digo chega. Glória, aleluia, chega e vocês param. Tá? Eu quero que vocês parem de contribuir só quando eu disser que o paletó não cabe mais, ou quando tiver mais paletó, que eu tiro o meu. Você ouviu o que ele disse aqui, cara? Tem que contribuir até eu dizer chega. É para trazer dinheiro aqui, colocar no paletó. Até quando não tiver mais paletó, eu coloco o meu. Mas só pode parar de trazer dinheiro quando eu disser que é para parar. Esse é o nível do pastor Cavalcante. Esse é o nível do presidente da Comadésima. Meu irmão. E ainda tem igreja que leva um camarada desse para pregar. A gente, às vezes, fica tendo mau cuidado com as palavras para evitar, porque é ungido do Senhor, é protegido de Deus, aquela coisa toda que conversa para boi dormir. Até pela idade, né? Mas não dá para respeitar, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Não dá para respeitar alguém que age com a igreja, sabe? Como se estivesse lidando, sabe, com coisa banal. Olha lá. Pode trazer até que eu digo chega. Glória! Ô glória, irmão. O cara diz ô glória, irmão. O cara diz ô glória. É brincadeira. O cara diz ô glória. Em outras palavras, há muito tempo a liderança do pastor Cavalcante não passa confiança e grande parte dos pastores, diz aqui a matéria, grande parte dos pastores, não passa a grande parte dos pastores. A tendência é que 90% das Assembleias de Deus em Imperatriz se desvinculem da Comadésima e criem uma nova convenção sob a liderança do pastor Raul, que tem sua história de vida ilibada e condizente com o que se espera de um presidente, diz a matéria, como disse, nas ruas de ITZ, o Instagram que publicou, que fez, né, esse apanhado de informações, eu achei muito bem feito. Parabéns para o pessoal que publicou isso aqui. Se alguém que não está gostando dessas duas figuras, né, especificamente sobre o pastor Cavalcante. Agora, a matéria que eles publicaram aqui, o texto que eles publicaram aqui, eu acho que também é muito relevante, e cabe a gente ler antes de eu começar a ler os comentários. Eu sei que o pessoal não gosta quando fala mal do pastor Cavalcante, mas vamos ver aqui o que diz a matéria. O que está acontecendo com a Comadésima? A Comadésima enfrenta uma de suas maiores crises. No centro das polêmicas está o pastor Cavalcante, presidente da convenção,
e ex-deputado estadual, investigado pelo Ministério Público do Maranhão por suspeita de desvios milionários e envolvimento em esquemas de rachadinha. A crise já levou à emancipação oficial do Campo 6, liderado pelo pastor Romeu Ribeiro. Enquanto isso, boatos indicam que os campos 1 e 2, liderados pelos pastores Raul e Hildo Cavalcante, respectivamente, estão debatendo internamente a possibilidade de desligamento. Já aconteceu, né? Já torcemos aqui. Nenhuma saída adicional foi oficializada até agora, mas o clima de insatisfação é evidente. Denúncias e crises de confiança. O Ministério Público, olha isso, o Ministério Público do Maranhão aponta movimentações suspeitas de mais de 27 milhões de reais nas contas do pastor Cavalcante. Gente, a gente está falando de 27 milhões de reais na conta do cara. Além de aquisição milionária de propriedades. O pastor também é acusado de prática de rachadinha durante seu mandato como deputado estadual. Esses escândalos geraram revolta entre pastores que exigem seu afastamento. Com o Campo 6 já independente, há rumores crescentes de outras emancipações, a convenção está à beira de uma possível desestruturação. A resistência do pastor Cavalcante em deixar a presidência tem sido vista como um fator que intensifica as divisões internas. A situação é crítica e os próximos dias serão decisivos para o futuro da Comadesma. Então, o camarada, segundo o Ministério Público, ele movimentou 27 milhões de reais. Não dá para um pastor presidente de uma igreja movimentar 27 milhões de reais de forma honesta, a menos que esse cara seja o Silvio Santos, né? Ou que ele seja o Pablo Marçal. Se for a igreja do Pablo Marçal, aí eu fico calado, irmão. Mas o camarada, presidente da convenção, movimentar 27 milhões de reais de forma honesta, num estado como o Maranhão, que é um dos mais pobres da federação, não faz sentido, né? Tem alguma coisa errada aí. E tá lá, né? Continua como presidente da convenção, na Comadesma. Então, eu acho que chegou lá no Maranhão, na Comadesma, chegou a situação seguinte. Os pastores veem que não tem mais estatutariamente condições de removê-lo, porque depois de tudo que já aconteceu, que bom que você está aqui, viu? Que horrível, sou aqui do interior do estado do Maranhão. Me ajudem vocês que são do Maranhão e estão nos acompanhando aqui. Se vocês puderem me responder, por favor, me ajudem. Me respondam o seguinte: segundo o Estatuto da Comadesma, sob qual circunstância ele deverá ser destituído do cargo de presidente? Sob qual circunstância? Enquanto eu respondo aqui o Bruno. Na verdade, Bruno, a informação que a gente tem é que ele não foi preso, ele foi conduzido coercitivamente. Até na época foi publicado que ele havia sido preso. Se você pesquisar pastor Cavalcante, preso, rachadinha, você vai achar muita matéria. Mas a defesa dele disse, não foi preso não, ele só foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento, e a matéria aqui diz isso, né? Olha lá. Essa matéria aqui, que até que o pessoal marcou aqui, diz isso, ó, por rachadinha, pastor Cavalcante tem bens apreendidos e é conduzido à delegacia Imperatriz. Cara, para ele ter bens apreendidos, não é só uma investigação. Entende? A investigação, esse é o cúmulo, né? Esse é a parte final da investigação, né? Isso já são as diligências para coletar prova, pegar documento, ver quanto que ele tem de espécie em casa e com quem que ele se relaciona, se tem um livro caixa e tal, e etc e tal. Mas a investigação já estava, né, há muito tempo. Então ele não foi efetivamente, até onde a gente sabe, preso, mas ele foi conduzido coercitivamente para poder prestar esclarecimento. Então, aí tem um comentário aqui, né? Somente pode ser retirado mediante eleição da mesa diretora, que é comandada pelo próprio Cavalcante. Então, não tem nada. Se ele matar alguém, ele é destituído do cargo, não. Se ele pegar um revólver e atirar na cabeça de alguém, e todo mundo vê que foi ele que matou, ele ainda continua no cargo? Porque eu queria saber, né, irmão? O camarada movimentou, segundo o Ministério Público, 27 milhões de reais. O camarada é acusado de desvio de dinheiro de rachadinha no seu mandato de deputado estadual. O camarada é acusado, inclusive, de desvio de dinheiro da própria Comadesma. Inclusive, o Ministério Público pediu à Justiça o afastamento dele da convenção, da presidência da convenção.
Por quê? Por conta de supostas irregularidades nas contas da convenção. E nada disso foi suficiente para a própria convenção ter poder para destituí-lo. Que moléstia de estatuto é esse que foi feito? Eu queria entender que ele é blindado de tudo. Não tem nada que possa derrubá-lo. Então é aquela historinha, né? Para a gente mudar de pauta. Aquela historinha do camelo. Já viu a história do camelo? Uma pessoa montou uma tenda no deserto durante o dia. E aí, quando foi no finalzinho do dia, aí chegou a noite, aquele período frio, rapaz. Ela olhou lá fora, o camelo estava lá fora, morrendo de frio. Ficou com pena do camelo e colocou o camelo para dentro da tenda. O problema é que no dia seguinte, o camelo não saía mais. Não teve jeito de tirar o camelo da tenda. Não teve jeito, não tem como tirar o camelo. Não sai, nem levanta. Então, o que o cara teve que fazer? O cara teve que desmontar a tenda e montar a tenda em outro lugar, porque não tinha mais o que fazer, o camelo não saía. A mesma coisa aqui com o pastor Cavalcante. Os pastores que o elegeram não têm mais condições de tirá-lo. Então o que os pastores vão fazer? Bom, se ele não tem como tirar o cara de lá, eu vou sair. Então ele sai e daqui a pouco montam uma nova convenção sem ele. Sabe aquele camarada chato do grupo do WhatsApp que... Esse cara aqui é chato demais, não presta pra nada. Mas eu não queria me queimar com ele. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo lá e eu aqui sem ele. E deixa lá, ele fica sem falar e cria outro grupo aqui sem ele. O que vai acontecer é isso, né? Lá no Maranhão. A Comadésima está fazendo exatamente isso. Né? Esse é o movimento, talvez o final seja isso. Né? 90% vai sair, vai ficar só aqueles mais baba-ovo dele. Eita, eu não posso falar baba-ovo, que teve uma irmã aqui que pediu para não falar baba-ovo nem chumbeta. Tem que usar outros termos menos pesados, né? Meu nome que foi falado aqui me ajudem com sinônimos de baba-ovo. Então os baba-ovo, ou chumbeta, não. Os bajuladores é quem vão ficar com ele. Os outros, que talvez sejam mais sérios, vão falar, pô, não dá para ficar aqui com esse cara. Então, sai, montam a sua própria convenção, né? Montam a sua própria convenção sem ele. E deixa ele governar lá na convenção dele para 4, 5 pastores. Puxa saco, pronto, puxa saco. É um sinônimo menos pejorativo, né? Obrigado, meu irmão Paulo. Pronto, é isso, né? Então é isso. O que está acontecendo na Comadésima é isso. Se você é da Assembleia de Deus de Maranhão, fique sabendo disso. Durma com barulho desse, né? Durma com barulho desse. Porque ter um presidente que é acusado de tudo isso e ninguém poder fazer nada, aí, meu irmão, aí tem que tomar uma garrafa de café para poder digerir, né? Esclarecido, então, para quem não estava entendendo, né, o que tá acontecendo na Comadésima, é isso. Esse é o ponto central da Comadésima, da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Maranhão. Josué colocou assim, Zé, como é que ele sai se ele mesmo já fez o documento dando poder a ele em tudo? Exatamente, cara. Não vai, né, Josué? Não vai sair nunca. Então, simples assim. A Imperatriz sabe de coisa, não é pelo desvio, então tem mais coisa, né? Olha aí, tem mais coisa, tem mais problema. Eu já disse aí, o pastor Cavalcante, sai de problema, pastor Cavalcante. Sai de problema. Ele não quer, não. Boa noite, Falcão Negro. Zé, você é filiado a qual convenção? A Convenção do Céu, varão. A Convenção do Céu. Tem convenção melhor? Tem meu nome lá no livro da vida. Essa convenção não falha, não. Essa convenção não falha nunca.